Cara, eu Mas tenho enfim. uma pergunta que eu tô segurando faz um tempo agora pra fazer, que eu peguei uma parte ali que você falou. Você tocou no assunto que é a parte de demissão dos seus clientes. Eu queria que tu explicasse um pouco mais isso pra gente, porque acho que poucas pessoas falam isso. Na verdade, as pessoas não querem demitir, mas chega uma hora que existe a necessidade de você demitir o seu cliente. Eu queria que você explicasse um pouco mais como que você ensina a demissão, o que que você analisa, como é que funciona. É basicamente assim, quando a gente define, quando a gente constrói esse ambiente de cliente ideal, plano C, B e a gente constrói uma jornada do cliente, a jornada ideal desse cliente dentro da nossa carteira. Então, não é que eu estou prospectando o cliente para me pagar 1.200, eu estou prospectando o cliente para me pagar 4.800. Mas se eu chegar no cliente de 4.800 de cara, dificilmente eu vou fechar. Então, eu vou buscar o cliente que vai me pagar 1.200 e com as minhas ações, com a minha estratégia de vendas, eu vou fazendo ele subir na minha carteira até os 4.800. Por algum erro e que vai acontecer de perfil de cliente que você definiu, ou mesmo na hora de ir atrás do cliente, você pecou ali em filtrar esse cliente melhor, né, em fazer uma boa qualificação e tal, você trouxe o cliente que não vai fazer isso, que não vai crescer. Então o cara entrou por 1.200 em janeiro, e lá em julho ele ainda está nos mesmos 1.200, você está tentando melhorar, você está tentando gerar, e ele fala, não, para mim tá bom, para mim tá Não bom, quero para mim fazer tá bom. promoção, não quero Não quero isso. fazer promoção, não quero aumentar o investimento em tráfego, não quero mudar a landing page, não quero. E aí chegou no final do contrato, você vai lá e não renova. Você diz, a gente não vai renovar o contrato com você. E é isso, demitiu o cliente. Por que eu demiti o cliente? Porque nesse meio tempo eu entendi que ele não vai e a minha prospecção trouxe clientes que agora me pagam 2.400. Dá espaço E aí também. ficou caro para manter ele, porque ele tá me pagando os 1.200 ali, entendeu? E às vezes não é de 1.200 para 2.400, mas às vezes em um ano você tá com uma carteira que tem ali 10 clientes pagando 4.800 e tem outros 5 clientes pagando 1.200. Eu vou demitir esses 5 clientes. Porque eu vou usar mais ou menos o mesmo tempo de trabalho no ongoing para atender o cara de 4.500 que eu uso para atender o cara de 1.200. Sacou? Então é isso. Uma carteira de clientes ela é formada por quantidade de clientes, sim, mas por quantidade e por qualidade equilibrada. O que é qualidade equilibrada? Eu não quero um cliente me pagando 30 e o resto me pagando 5, mas eu não quero vários me pagando 5 e um me pagando 1. Para baixo ou muito para cima é perigoso. Não que você vá demitir o cara de 30, mas pode ser que, para esse cliente de 30 você faça algumas parcerizações para não te tomar o tempo total para ele, e se ele sair, você só desconecta parceiros. Sacou? Ou às vezes também você vai precisar demitir esse de 30, porque esse de 30 te ocupa todo o espaço que você poderia usar para 20 de 5. Eu tenho um de... É isso aí. Eu tenho um de 30, mas daí para eu ter esse de 30, eu tô podendo atender só mais 5 de 5. E sem ele eu posso atender 15 de 5. E aí vai dar 60 mil. A conta faz aí. 75 mil. Em vez de dar 30, em vez de dar 45, vai dar 75. Então eu prefiro ter o 75. O cliente de 5 me dá menos trabalho, me enche menos o saco, porque de 30 é um tipo de... Não sempre, mas na maioria das vezes vai ser o cara que acha que pode mandar em você, que pode mandar no teu negócio, sabe? Tomar cuidado entre você deixar o cara deixar de ser o cliente, você ser o cliente do seu prestador de quem te contratou. Não que, eu posso contratar um CS só pra cuidar desse cliente, saca? Não necessariamente você vai abrir mão assim, né? Tem que saber. É uma equação, né? Tem que o que eu falei, equilíbrio. senso, né? É tudo equilíbrio. Tem que estar equilibrado. Se for muito pra cima, vai te desequilibrar. Se for muito pra baixo, vai te desequilibrar. A carteira ela tem que estar equilibrada para que você possa ter, de fato, esse equity e essa escalabilidade. Né? O conceito de colocar todos os seus ovos numa cesta só entra nesse cenário da carteira de clientes, entre você ter só um cliente e tudo mais? Tipo, deixar todos os seus ovos dentro de uma cesta só. O perigo disso? Se você tiver o equilíbrio de carteira, não, né? Agora, se eu tiver só com um cliente, ferrou, velho, ele largou e aí? Acabou? Tem o exemplo disso que aconteceu. É outro mercado, mas acho que pode seguir bem o exemplo, que essa questão da Americanas, né? Pô, tinha empresa que o único fornecedor era Americanas. Fornecia só para Americanas, né? Fornecia só para Americanas e agora quebrou, e aí? Acabou? O cara com 40% da empresa dele era para Americanas. Isso aí aconteceu com a Stara. Você sabe que a Stara, né? A Stara é uma das maiores que produz equipamento agrícola no Brasil. Ela compete com John Deere e tal. E aí, quando virou o governo, obviamente, o agro, ele não é a prioridade do nosso governo hoje. A Stara, com medo
dessa represária do governo, de não ter um ambiente tão propício como tinha antes, que era um governo pró-agro, ela mandou uma carta para os fornecedores avisando, olha, a gente vai cortar 30% da produção. Então ela desplugou vários parceiros que produziam para ela. Tinha a empresa que produzia só peça para a Stara, que era para a máquina da Stara, não serve para outra coisa. E aí eles desplugaram. Teve um monte de gente que quis represar, quiseram processar a Stara porque ela estava ameaçando demitir, mas na verdade não, ela estava prevenindo caras, não produz mais que eu não vou comprar. Então, né, tava ajudando os fornecedores. Mas esses fornecedores, do dia pra noite, não tem mais cliente. Aí. Porque só fazia peça. O cara tem máquina específica pra fazer peça pra máquina da Stara. E aí? Realmente, não dá. Tem que cuidar muito sobre isso. Cuidar muito. Então, não dá pra jogar tudo não dá pra postar todas as fichas na mesma máquina, que essa máquina engasgar, você perdeu tudo, né? Então é isso, é equilíbrio sempre. Ah, cara, mas a gente vai ter aqui um cliente que esse cliente é foda. Beleza, monta uma equipe, estrutura uma equipe que te permite atender esse cliente, mas faz um colchão, faz uma reserva de emergência, que para caso esse cliente saia, você consiga pagar a equipe, todos os direitos, e desplugar eles e não fique pagando eles, né? Como é que funciona nessa parte de carteira? Você explicou muito sobre a parte de carteira de clientes, sobre divisões, clientes CBA, enfim... aumentar lucro, tudo mais. Como que funciona a parte de contratação atrelado a toda essa progressão de clientes que você ensina? Tá. Para que você possa fazer a contratação, o primeiro ponto é a precificação científica, tá? Quando eu vou precificar um produto, eu tenho que usar markup e eu tenho que usar os custos certos para poder precificar. Se eu vou atender um cliente, eu vou montar um plano C, eu não vou simplesmente falar, C é 1.200. Eu tenho que olhar para o que eu entrego e colocar no papel, colocar na ponta da caneta. Primeiro, base de clientes. A minha carteira tem 15 clientes, então eu vou dividir os meus custos fixos e os meus custos variáveis por 15. Digamos que eu pague de aluguel, água, luz, telefone, coisas para manter a empresa funcionando, R$3.000. E eu quero uma carteira de 15 clientes, eu divido por 15. E aí eu vou acoplar esse valor, esse resultante, ao plano de gestão do meu cliente. Ele vai pagar os meus custos. Não estou trabalhando para ele, então quem tem que pagar os meus custos é cada cliente. A composição da carteira vai pagar meu custo total. Então, Robson, mas no começo? No começo você vai ter que se dedicar um pouco mais, porque até você ter os 15 clientes, você vai ter um déficit de saldo. Abrir mão também de algumas coisas. Abrir mão de algumas coisas para poder construir e fazer de fato. Aí eu tenho os custos variáveis, os custos fixos, eu vou ter o meu salário, então eu tenho que colocar nisso o meu salário. Eu quero tirar R$10.000 por mês, então eu vou ter que calcular isso também nos entregáveis. Né? Em cima do meu salário, eu tenho que calcular também a margem de lucro da agência. Se você está sozinho, por exemplo, você vai colocar aí 60%, 50%, 60% em cima. E aí, porque você está sozinho, então você consegue entregar com mais qualidade. Não, eu tenho mais funcionários. Quanto mais funcionários você tiver, menos você vai ter margem de lucro, porque você vai ganhar na quantidade daí. Então tem esse gap, tá? Depois da margem de lucro, você bota a margem de negócio. O que é a margem de negócio? Eu vou botar ali 20%, 30% no markup em cima do preço do projeto para que eu possa dar desconto. Então é aquilo que eu falei, eu vou apresentar um projeto de 30 mil, eu vou apresentar um projeto de 50 mil para fechar em 36, para fazer em 12 vezes de R$3.000. Então eu já boto essa margem de negócio, na minha precificação isso já vai estar acoplado. E depois de tudo isso eu boto o imposto. Sacou? Qual que era a tua pergunta agora que eu expliquei? A parte da contratação. Como que você progride, faz a contratação progredindo os clientes? Aí beleza. Aí eu tenho ali a minha margem, eu tenho ali o meu valor de projeto, eu fechei ali com um cliente. Desse valor, eu vou tirar uma porcentagem para fazer meu Open Doors. Eu sempre vou te aconselhar isso, cara. Tenta trabalhar sozinho até ter o Open Doors. Quantos clientes você consegue? Consigo atender 5 clientes sozinho. Beleza, monta o teu Open Doors. O que é o Open Doors? É você pegar todos os teus custos e fazer vezes 6 ou vezes 12, para ter 6 meses ou 1 ano. Se possível, faça 1 ano. A partir de 6 meses você já está seguro, porque em 6 meses você consegue se reinventar né? Mas não vai ficar coçando aí, vão trabalhar, né? Vai trabalhar. Puta, 6 meses, botou lá no teu fundo imobiliário, botou num tesouro direto, aquele dinheiro você só mexe se for para não passar fome, para poder pagar as contas se não deu no mês. E você vai trabalhar para manter aquilo no mínimo em 6 meses. Sempre que sobrar, você bota mais até sobrar 1 ano. Beleza, agora eu tenho meu Open Doors. Agora eu vou fazer o quê? Eu preciso contratar um gestor de tráfego. Para eu fazer um bom processo de onboarding do meu gestor de tráfego, eu preciso de 3 meses. Então, digamos que o salário dele seja R$2.000.
eu vou pegar 6 mil, vou juntar 6 mil, vou jogar lá no meu Open Doors e vou contratar o gestor de tráfego. Entendi. E aí, em 3 meses, esse gestor de tráfego vai ter que estar atendendo. Eu vou poder aumentar meus clientes e tal, para que eu possa suprir. Pensar. Nos 3 primeiros meses, se não der, eu já tirei o salário dele, já tá pago, para eu poder contratar. Então, é minha margem de contratação. Eu gosto de pensar assim, eu sou muito conservador nesse ponto. Né? Então, eu tenho que ter pelo menos 3 meses para o cara começar a me trazer o lucro. E o fato é aquela coisa, né, velho? Se você acha que você tem um custo X, você já tá errado. Porque o seu custo provavelmente vai ser muito a mais do que você pensa. Né? Porque foram raras as vezes que eu previ um custo e deu menos do que eu tava prevendo. O custo, ele sempre vai pra cima. Por isso que eu acho Agora eu vou ter que puxar a orelha. Se você acha ou tá prevendo um custo, tá errado. Não, então eu tô falando. Abre uma planilha e calcula. Pô. Não, é o que eu tô falando. Tem que saber. O lance é da precificação que você falou. Então, tipo assim, se você acha que você tem um custo, você já tá errado. Porque provavelmente vai dar mais. Então, cara, usa a precificação científica que o Robson utiliza. Tá dentro da agência de valor. O link tá no YouTube também, tem uma aula no YouTube. Tem no YouTube também isso? Tem. Não tem nem que reclamar. Tá lá no YouTube, é só você procurar. Provavelmente deixa o link aqui na descrição, enfim, mas o Google tá aí, o teclado tá na sua frente. Você pode digitar e procurar. E aí, você usa isso pra você ter efetivamente o custo. Porque errar no custo, bicho, E gasto tiro no pé. né? Não, e qual que é o grande problema? Se você erra nisso, sempre vão acontecer uma ou duas, ou uma dessas duas coisas vai acontecer. Ou você vai cobrar mais do que precisa cobrar e vai espantar o cliente. Muito mais, né? Porque por mais que eu bote uma margem de lucro de 60% e tal, se eu uso precificação científica, eu ainda estou dentro do mercado. Porque o mercado usa markup para precificar. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, você vai estar na média. Então, se você não usar, ou você vai cobrar muito a mais, ou você vai cobrar menos e vai acabar tendo prejuízo para trabalhar. E aí que é foda. Aí quebra. Aí você foi lá e cobrou 5 mil reais no projeto e, pô, tô estourado. E aquele projeto tinha que ter sido 7. 5 só cobre o custo. Você não teve lucro nenhum, não constrói reserva, não consegue investir, não consegue contratar, não consegue crescer. Nessa sua ordem ali de reserva, open doors, contratar pessoas, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Pro cara ali, na divisão dele, pra ele separar ali a pessoa física e a jurídica. Meu custo de vida é 6 meses e tal. Aí entrou um pouco a empresa, um pouco a vida pessoal, porque contou com o salário dele. No começo ele sozinho, ele pode contar como se fosse 6 meses, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Não. Depois você aconselha ele a separar. Eu já aconselho a separar desde o começo. Então você faz o quê? Você sacou o dinheiro, pagou as contas da empresa, não tem o meu Open Doors ainda. Separa ali 20%. Saquei 10 mil, 3 mil é a conta da empresa. Paguei as contas, sobrou 7. Esses 3 mil já entra o salário dele. Não, esses 3 mil é da empresa, não é dele. Empresa. O dinheiro da empresa não é dinheiro dele. O dinheiro teu é o que sobra depois que tu pagou as contas e os impostos da empresa. Até então é dinheiro da empresa. Essa é a mentalidade que a gente tem que desenvolver. Faturei 10 mil no mês. Quanto que a empresa precisa? Tem que pagar as contas da empresa. E o imposto da empresa. Pagou as contas e impostos, o que sobrou pode ser seu. Não que seja, pode ser seu. Se tiver funcionário para pagar. A melhor estratégia, né? Ainda não é teu. Você pode pagar, tem que pagar funcionário e tal. Se não tiver Open Doors, eu aconselho que você separe no mínimo 20% a 30% desse dinheiro. Então sobrou 7 mil. Paguei todas as contas. Sobrou 7 mil. Separa 20% ou 30% desse dinheiro. Vai para o Open Doors, vai para um tesouro direto, alguma coisa. Investe como pessoa jurídica ou não, tá? Aí é a sua estratégia, mas separa essa grana para ser Open Doors. O resto você pode distribuir como receita pro teu nome. Não faça pro labore, porque você não precisa pagar esse imposto. Você vai lá e saca pra tua pessoa física, porque você é sócio da empresa. Sim, e no final do ano você faz distribuição de lucro. Então não precisa pagar imposto de novo, senão você vai tributar. Por enquanto dá pra fazer isso, né? Enquanto não tiver imposto sobre lucros e dividendos, que talvez venha, a gente consegue fazer isso. Então sobrou ali 7 mil, você tirou ali 20% ou 30%, foi pro Open Doors, o resto você saca pra sua conta física. Aí é a vida você física. Você pode criar um Open Doors da conta física. Pode também, Que aí o Open Doors da conta física vai ser muito mais, né? Você não precisa... cheguei nos 6 meses da empresa, eu posso parar de fazer o Open Doors da empresa e começar a fazer tudo na... Começar a fazer tudo na física, né? E aí na física você vai até onde der. Eu quero... vai aplicando, depois você usa outras coisas. A minha meta é 10 mil na física. Tem aí, 10 mil na física, você tá tirando quase 100 mil por mês de dividendo no mínimo, né? Brincando. Acho que todo mundo que tá assistindo deve conhecer o Érico Rocha. Ele fez um podcast com o Thiago Negro também.
em que o negro pergunta pra ele assim, cara, como é que você conseguiu se manter tão constante esses anos com a mesma estratégia, né? Fórmula de lançamento e tal. Ele falou, cara, eu simplesmente criei um Open Doors de 20 meses para minha empresa. Eu acho que é 18 ou 20 meses para minha empresa. Então, isso me possibilitou... o que é Open Doors? Ele falou, cara, se entrar R$1, mantendo o custo da empresa dele, ele conseguiria ficar 18 meses. Uhum. Então, isso possibilitou ele ter paz para, querendo ou não, ele é um dos maiores, né? Então, o que fez ele ter essa paz para ser um dos maiores e seguir firme ali na estratégia? Endorse. Eu não preciso vender. Eu não preciso vender por 20 meses, cara. Eu tenho a paz de que Tá eu tudo posso pago. testar, eu posso fazer. É aquela coisa. Eu quero... A minha meta, não é 20 meses, mas ter esse Open Door de 1 ano na física e na jurídica ter esse Open Door separado. Hoje eu não tenho ainda, sabe? Não tem isso muito claro pra mim. Mas é uma meta que eu tô buscando. E aí, cara, tipo, porra, eu vou ficar 6 meses sem abrir uma turma de um curso. Quando eu abrir, eu vou rachar de vender. Isso é uma possibilidade dentro do nosso mercado. É que aí você começa a dizer não para algumas outras coisas, né? Quando você não tem um Open Door, você não tem dinheiro e você precisa do dinheiro, o que te aparece é lucro. Quando você tem o Open Door, se você não precisa do dinheiro, o que te aparece é uma opção. De você querer ou não. E se o Open Door estiver meio baixo, você vai acabar fazendo vendas a mais que você não precisava também. Né? Então tem tudo isso para botar na pauta. Então por que o ideal é você ter os 6 meses? É pra você garantir isso. Agora, outra coisa que pode acontecer. Porra, o teu fevereiro foi ruim. E baixou o Open Doors. Aí você vai ali em março e faz uma venda a mais. Pega um projeto a mais. Dá um pouco a mais pra né? Pra manter. Pra voltar também, né? Pra voltar, né? Não é porque você tem Open Doors que você vai gastar e não vai repor. Tirar. Daqui a pouco... Tem que sempre manter um número ali, dali pra cima. Dali pra baixo, opa, já liga sinal de alerta. Dali pra baixo tem que recuperar que é pra ir pra cima. É isso aí. Então, basicamente é isso. É posicionamento de mercado, jornada do cliente, produtos e serviços, Open Doors. Aí você começa a compor a tua carteira até que chega no teu mínimo viável. Isso também é legal. Qual que é o teu mercado mínimo viável? Eu pra abrir minha agência eu quero 10 mil por mês. Tá, mas você ganha 3 por mês hoje e tá vivendo bem? Tô. Então 3 é o teu mínimo, cara. A partir do momento que você tem 3 mil reais em contratos na tua agência, você pode abandonar o que você faz hoje e focar 100% na agência. Não, eu quero ganhar 3 vezes mais para poder sair daqui. Você nunca vai sair daí. Vai dar o tombo. Entendeu? Não vai ter espaço. Não vai ter espaço. Então garante aquilo que você faz hoje. Abandona aqui para poder fazer mais lá. Tem que fazer essa escolha em algum momento. Massa. Então, você acabou basicamente fazendo um resumo do que seria uma construção inteligente de uma carteira de clientes.